Fala, senhoras e senhores, mais uma vez gravando um vídeo aqui. Eu estava fazendo uma reflexão, né? Eu até postei um vídeo anterior a esse que está sendo publicado agora, falando sobre ocorrência. Eu até pensei em dar continuidade sobre algumas situações relacionadas à ocorrência. Até quero falar sobre isso. Eu pretendo falar sobre uma ocorrência de Novo Cangaço, que há um tempo atrás que a gente atendeu. Pretendo falar sobre uma ocorrência que aconteceu recentemente também, relacionada a um acidente na viatura e tal. Todas essas coisas eu quero especificar alguns detalhes, trazer alguns exemplos ali sobre o que pode dar errado. A gente não consegue calcular, né, o que vai acontecer durante o atendimento de ocorrência, mas alguns pontos ali para a gente poder fazer uma reflexão sobre o que foi, talvez poderia ter melhorado, sobre o que foi acertado, algo desse tipo. Mas eu até estava escrevendo um roteiro para falar sobre, dar continuidade sobre a questão da ocorrência, mas eu pensei assim, eu tive um pensamento muito forte relacionado à questão que eu estou falando agora, que eu vou falar agora, sobre, eu fico vendo aí, tipo, uma rapaziada, principalmente aí, pô, com 30 anos, às vezes mais de 30 anos ali, pessoal, a gente que trabalha na noite, na madrugada, a gente fica vendo, pô, principalmente a gente chega em posto de gasolina de madrugada, geralmente posto na sua cidade, provavelmente deve ter algum posto 24 horas, ou um posto que fica aberto até mais tarde da noite ali. Pô, daí você chega, você pega uma rapaziada ali, gente com 20 e poucos anos ali, 25, 26, 30 anos, até mais, consumindo álcool, rapaziada ali, tipo, pô, fica, liga carro de som, fica tomando cerveja, tomando vinho, fumando. Pô, 30 anos, rapaziada. 30 anos, cara. O pessoal postando no Instagram, postando status do WhatsApp, foto de combo, essas coisas assim, tipo de bebida e tal, postando, hoje é aonde, hoje, sabe, essas frases, pô, 30 anos, irmão, 30 anos nas costas. Tá na hora já de amadurecer, né? Tava fazendo essa reflexão, pô, o cara empinando moto, velho. O cara com 22 anos, 23 anos, o cara tá empinando moto. O cara tá com 30 anos empinando moto, acha bonito, ficar gravando, incomodando os vizinhos ali, né? Que inclusive é um outro tema também que eu quero falar sobre essa questão de perturbação de sossego e tal. Acho um tema muito relevante para falar, mas hoje eu quero falar especificadamente relacionado a essa questão, que você, tipo, você precisa ajudar a sua família, cara. Se você tem essa idade, 25 anos para mais, 30 anos, e você ainda tem esse tipo de pensamento de ficar balada, posto de gasolina, festinha, resenha, essas coisas direto, irmão, tá na hora de você fazer uma renda extra, tá na hora de você empreender, tá na hora de você correr atrás de melhorar a saúde, né, da sua família, melhorar a condição financeira da sua família, conseguir juntar um dinheirinho para pagar um plano de saúde para sua mãe, para o seu pai, você que ainda tem os seus pais, melhorar, ajudar um irmão seu a empreender, ajudar a crescer e automaticamente também você crescer na vida, né? Você parar com essa bebedeira de todo final de semana ter que ficar saindo, gastando com coisas assim, coisas muito pequenas. A gente acha que, porque trabalha a semana inteira, final de semana eu tenho que sair para beber, eu tenho que sair com os amigos e tal. Só que o foco, pelo menos para mim, tá? Eu penso assim, o foco principal tem que ser a família. Eu tô num estado que não é o meu de origem, né? Eu vim exclusivamente para cá, para o estado de Santa Catarina, a trabalho por conta do concurso público que eu fiz no ano de 2019. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está caminhando para a reta final de 2025. Então eu estou aqui desde o final de 2019 para início de 2020, totalmente a trabalho, longe de casa, muito longe, dá 1.300, 1.400 quilômetros de casa. Sinto muita falta da minha família, todos os dias, todo santo dia eu sinto muita falta. Não abro mão de passar as minhas férias com a minha família, de passar algum tipo de folga, um recesso que eu consiga visitar minha família ou que eles consigam vir, não abro mão, independentemente da situação. Se tiver algum compromisso marcado, eu desmarco. Se eu tiver uma escala que não vai me ajudar, que não me ajuda a ver a minha família, por mais que eu goste
daquele serviço, mais que eu goste daquela determinada cidade, mas isso não pode ser, isso não pode atrapalhar com que eu tenha contato com a minha família, que eu consiga ver eles mais vezes, e que eu não consiga, o meu objetivo principal, né, obviamente que é crescer na minha carreira profissional, mas também ajudar a minha família. A partir do momento que eu não consiga, que eu não conseguir ajudar a minha família, a partir do momento que eu não tiver o crescimento profissional, um crescimento financeiro para conseguir ajudar a minha família, para mim não vale a pena, porque daí eu estaria longe, eu já estou longe de casa e não vou conseguir ajudar minha família, não tenho vantagem, para mim não é vantagem sobre isso. Então eu sempre vou optar por estar numa condição que me ajude a ajudar a minha família. Então, às vezes eu fico vendo, pô, o pessoal tem oportunidade, tem gente que mora com os pais ainda ali, mora com os pais ou mora perto dos pais, tem oportunidade de bancar, de ajudar em casa, mas não, a pessoa prefere ficar saindo, fazendo, pô, essas postagens ridículas aí, ao meu ponto de vista, pô, ridículo, ficar postando vídeo, me desculpe aí, que não sei se alguém vai se sentir ofendido com esse vídeo aí, mas é isso, cara, a pessoa gravando, às vezes, pô, vídeo embalada, pagando combo aí de 500, 600 reais, sei lá, R$ 1.000, às vezes, e às vezes em casa tá faltando comida, às vezes em casa não ajuda em casa, trata mal os pais, então, tipo assim, na minha cabeça eu não consigo entender uma coisa dessa. E a gente percebe, assim, às vezes durante o atendimento de ocorrência ali, o tratamento, né, às vezes a gente vai atender a ocorrência ali que o próprio filho tá em casa e tá desrespeitando os pais, tá usando droga, tá quebrando as coisas, o filho que tá vendendo as coisas ali de casa em troco de droga, acaba subtraindo as coisas do lar para trocar, né, por conta de vício. Então, assim, às vezes eu fico pensando que eu sou um cara, pô, a gente tem sentimento, né, a gente fica vendo essa situação ali, eu me sinto um cara bem abençoado, eu me sinto um cara abençoado porque, graças a Deus, todas as vezes que eu era, principalmente quando eu era mais novo, que eu ia fazer, que aparecia a oportunidade de fazer algo errado, que alguma coisa, que eu tivesse acesso, que alguma coisa pudesse ter acesso a mim, para que eu fizesse alguma coisa errada, eu sempre pensava nos meus pais, pô, isso não dá, isso não dá para fazer, porque meus pais vão ficar, se eles descobrirem, eu pensava só assim, ó, se meus pais descobrirem, isso vai ser um motivo de desgosto. Se meus pais cogitarem que eu fiz isso, ou que eu possa fazer, meus pais vão ficar muito tristes comigo. Então, graças a Deus, por respeito aos meus pais, graças a Deus, eu sempre tive o temor de não fazer essas coisas assim, sempre pensei nele. E até na palavra de Deus, na Bíblia, fala para a gente honrar o nosso pai, honrar a nossa mãe, para que se prolongue os nossos dias aqui na Terra, né? E eu fico vendo, pô, quantas pessoas, igual eu fico, pô, quando a gente é mais novo, é normal que todo mundo vai errar, independe da idade, 30 anos, 40, depende da idade, vai errar. Só que quando a gente é mais novo, a gente é mais propício a errar, mais ainda, certo? E a partir de um determinado momento que a gente vai errando, a gente vai aprendendo com nossos erros, vai ficando mais maduro, né? Aí a gente, pelo menos assim, a gente espera que vai ficando mais maduro. A gente vai diminuindo os nossos erros, mas quando a gente é mais novo, é normal. É normal que a gente queira sair, queira curtir, mas o que me deixa mais intrigado é a rapaziada aí, com 30 anos, não só homem, até mulher também, mas eu vejo mais homens, né? Às vezes o cara tem filho, às vezes o cara, né, já tem uma responsabilidade, às vezes para pagar uma pensão, algo do tipo, e ainda assim deixa de fazer isso, deixa de dar o suporte necessário para o filho ou para a filha que ele tem, ou para os filhos, né, às vezes mais de um, para ficar com essa questão de achar que é o curtidor, que é o baladeiro, para ficar postando coisa assim, coisa que você poderia, um dinheiro que você poderia investir no seu filho, ajudar o seu filho, né, para que ele, na escola, para que ele cresça, para que ele faça coisas que vai ajudar ele, que vão ajudar ele, como eu disse.
Então eu fico muito pensativo. A gente que trabalha na rua assim, com atendimento de ocorrência, pô, tem umas situações que a gente vê na rua que realmente a gente não entende de verdade. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, as pessoas têm a oportunidade de dormir à noite, né? E no outro dia tem que levantar às 6, 7 horas da manhã, mas estão acordados até 4 horas da manhã fazendo festa. E assim, tudo isso vai gerando uma carga, um estresse, né? Tudo isso vai gerando um estresse, porque, por exemplo, chega o policial para atender a ocorrência, por exemplo, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, o policial está com sono, o policial está cansado, né? O pico de estresse está lá no alto. Aí ele vai lidar geralmente com pessoas que estão alcoolizadas, pessoas que estão bêbadas ali, que também não vão conseguir conversar da melhor forma com o policial vai se estressar com ela. Perturbação de sossego é uma das piores ocorrências que tem para se atender, porque aparentemente é para ser uma situação tranquila, todo mundo imagina que você vai chegar e a pessoa vai conversar com ela, vai desligar o som, mas não é, tá? Na maioria das vezes não é isso que acontece. Às vezes a pessoa retruca, acha que o policial está de perseguição, que o policial quis ir lá, mas as pessoas esquecem que teve uma ligação. Mas isso é tema para outro vídeo aí. Mas o que me deixa mais intrigado, mais pensativo é isso. Tá? Você precisa, o foco principal do vídeo que eu queria dizer é isso. Você precisa ser o provedor, principalmente se você é homem e está assistindo esse vídeo. Você precisa ser o provedor da sua família. Dá o seu jeito, cara, dá o seu jeito. Ah, mas eu estou desempregado. Grava conteúdo, cara, vai gravar conteúdo. Ah, mas eu tenho vergonha. Pô, irmão, treina, cara, treina. Eu também tenho vergonha pra caramba pra gravar vídeo. Tenho muita vergonha. Não, às vezes eu gaguejo muito nos vídeos. Tô até parando de editar vídeo, cortar, tentando falar mais direto mesmo, né? Porque é algo que realmente é só com o tempo. A gente vai aprendendo com o tempo. Então, assim, treina, tenho vergonha, pô, grava conteúdo, cara. Vai empreender, pô, abre um comérciozinho, uma lojinha, aprende a fazer comida, faz, sei lá, vende um sanduíche, vai dar o seu jeito, cara. Você precisa ser o provedor, você precisa assumir o seu papel de homem. Você precisa fazer a sua família ficar bem financeiramente, a sua mãe, o seu pai, se você for uma pessoa que, se você é casado, a sua esposa, seus filhos sentirem orgulho de você, do homem que você se tornou, né, de você providenciar as coisas, você ser o provedor, de poder chegar em casa e deitar e saber que as contas estão começando a melhorar, que a saúde financeira da sua família, a sua, está começando a melhorar. Tá? Corre atrás, estuda para concurso público. Se você não gosta de concurso público, vai empreender, como eu disse, faz alguma coisa. Se você dá o seu jeito, cara. Aprende alguma habilidade, presta algum serviço, tá? Ah, vou cortar grama, vou fazer ou às vezes já trabalha no CLT, fazer uma renda extra no final de semana. Foca nisso, não fica pensando em ser popular, querer mostrar para as pessoas no Instagram que você está embalado, que você está em festa, pô, porque isso aí é muita ilusão, é muito pequeno, isso aí é muito pequeno das coisas que a gente pode conquistar, das coisas que a gente pode ajudar a nossa família, tá? Pensamento sempre de longo prazo, sempre lá na frente. Pensar sempre nas coisas que pode realmente agregar a nossa vida, tá? Eu não sei se você concorda comigo, né? Eu até, como eu disse, eu estava falando sobre, eu ia escrever outra coisa, continuar falando sobre a questão de ocorrência ali, mas uma coisa que eu precisei falar aqui, que eu estava querendo já falar sobre isso, também era essa questão, tá? Você precisa ser o provedor da sua família, você precisa ajudar a sua família de alguma forma. Se você concorda comigo ou não, pode deixar nos comentários aí a sua opinião, depois a gente vai debater sobre isso, tranquilo. Peço que, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para continuar acompanhando. Aqui eu falo sobre mentalidade, falo algumas reflexões, né, como essa, por exemplo, falo sobre atividade policial e outras coisas aí, beleza? Um abraço, até a próxima e valeu!